Fala, meu aluno e minha aluna do curso Vai Cair na Prova. Professor Carlos Bortolazzo trazendo a disciplina de Física B para vocês, galera. Galera, final da termodinâmica, chegamos no final dessa caminhada imensa, termodinâmica extremamente importante para a prova de vocês. A ordem de conteúdos para federal, galera, eu costumo dizer que o mais importante, vamos dizer aqui que a parte de mecânica é mais relevante. Professor, qual parte? Mecânica inteira, galera. Mecânica inteira despenca na federal, seguida de eletricidade, tomando um enfoque, um cuidado com circuitos elétricos, e depois a gente cai na parte de termodinâmica. Termodinâmica também bem importante, respeitando normalmente, esse é o grau de quantidade de questões relevantes. A maior parte das questões são baseadas na parte de mecânica, depois seguimos a eletricidade e magnetismo, depois termodinâmica, depois ótica e ondas batendo lado a lado ali. Bora lá, galera, vamos fechar a termodinâmica aqui, vamos junto e vamos esperar junto. Então, aqui diz o seguinte, ó, aula 12 de termodinâmica, a primeira e a segunda lei da termodinâmica em máquinas térmicas. Galera, aula extremamente importante, aula extremamente pesada, aqui a gente traz duas leis pesadas e importantes para vocês. Vamos ver algumas questõezinhas que a gente selecionou aqui. Eu acho que eu só não resolvi duas questões, mas eu deixo para vocês aí matarem, que eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra sem problema nenhum. Bora lá, galera, vamos ver aqui as questões. A primeira questão é a questão da federal, tinha que ser feita. Diz o seguinte, ó, no diagrama ao lado são mostrados 10 isotermas, as quais variam de 100 em 100 Kelvin. Sendo que a mais fria representa a temperatura de 100 Kelvin e a mais quente, 1000 Kelvin. Um gás evolui segundo um ciclo que inicia no ponto A, indo em seguida até o ponto B, e depois C, depois D, finalmente retornando ao ponto A. Sabe-se que ao evoluir de B para C, o gás realizou o trabalho de 8.400 joules, sabendo que uma caloria é 4,2 joules. Com base nessas informações, responde. Então, bora lá, galera. O gráficozinho vocês têm ali, é de extrema importância que vocês analisem o gráfico com calma. Então, ó, qual é o trabalho realizado no trajeto AB em joules? Olha ali no teu gráfico, galera. Eu não botei aqui para não poluir muito a imagem para poder ver a resolução. Diz o seguinte, ó, galera. No trajeto AB, tá vendo ali que ele está seguindo uma reta? Nessa reta, você tem uma reta que é uma isobárica. Professor, é uma isobárica. No bar, a pressão é constante. Então, trabalho é igual a P vezes ΔV. Calcula ali. Bom, a pressão é constante, 2.500. A variação de volume, 10 menos 5, só que está em centímetro cúbico. Isso a gente multiplica por 10 elevado a menos 6 para ficar em metros cúbicos. Pô, legal, gostei. Fazendo aqui as devidas multiplicações, você vai ter que o teu trabalho é de 12.500 vezes 10 elevado a menos 6, e trabalho igual a 0,0125 joules, ou 1,25 vezes 10 na menos 2 joules. Maravilha, galera, sem muito segredo, bem rapidinho aqui de fazer. Pô, professor, uma isobárica, pressão constante. Se a pressão é constante, você já aplica direto na fórmula. Trabalho igual a pressão vezes a variação de volume. Maravilha. Para a próxima. Qual é a troca de calor envolvida no trajeto BC em calorias? Trajeto BC em calorias. Então, no trajeto BC, ele está em cima de uma curva isotérmica. Quando você tem uma curva isotérmica, a tua variação de temperatura é quanto? Professor, se é isotérmica, a temperatura é constante. Lembra lá? Isotérmica, a temperatura é constante. Então, a minha variação de energia interna é igual a zero. Eu não tenho variação de temperatura, eu não tenho variação de energia interna. Então, a minha variação de energia interna é igual à quantidade de calor menos o trabalho. Bom, se a variação é zero, a quantidade do calor que tu quer descobrir menos o trabalho, que é 8.400 joules, você tem que a quantidade de calor ali são de 8.400 joules. Só que presta atenção, ele quer em calorias. Tu faz uma regra de 3 ali, uma caloria igual a 4,2 joules, 8.400 joules são igual a X calorias. E você vai ter que a quantidade de calor em calorias é 2.000 calorias. Tranquilo, galera? Só isso aí. Vamos para a próxima. Letra C. Qual é o trabalho realizado no trajeto CD? Se você olhar no gráfico, o trajeto CD ali, onde não tem variação de volume, o ΔV igual a zero. Se o volume não varia, o trabalho é igual a... Falei para mim. Eu tô falando sozinho já, é para falar. Trabalho é igual a zero, galera. 0 joules. Pô, legal, maravilha. Vamos para a próxima. Qual é a temperatura no ponto B?
Aqui é o seguinte, galera. Qual é a temperatura no ponto B? O que você vai fazer? Professor, são várias curvas ali de isotérmicas, não são? São várias curvas isotérmicas. E elas vão crescendo de 100 a 100, vão crescendo de 100 a 100. Poxa, mas eu não sei onde começa. Meu BO aqui é para saber onde começa. Só que é o seguinte, galera. O que você pode fazer? Você pode pegar no ponto A, você tem a pressão e tem o volume, não tem? Tem, professor. E vai para o ponto B, não vai? Professor, vai. E você tem a pressão e o volume no ponto B, não tem? Tem, professor. Faz igualado. PV igual a PVT. Você vai ver que conforme vai avançando as linhas, vai aumentando a temperatura. Então, vem 0, 100, 100, 200, 300, 400, 500, chegando em 600 joules ali no ponto B. 600 kelvins ali no ponto B. Maravilha, galera. Então, toma cuidado. Professor, preciso saber de onde que está crescendo, para que lado que está crescendo. Faz o PVT igual a PVT. Em um ponto ali, no ponto A e no ponto B, por exemplo, vai ver que a temperatura no ponto B já é maior que no ponto A. Maravilha? Então, essa é a ideia. Letra E, qual a variação de energia interna no trajeto DA? No trajeto DA. Bom, como ΔT é igual a 0 Kelvin, então o ΔU é igual a 0 joules. Acabou? É só isso? É só isso. Maravilha, galera? Então toma cuidado. Bom, se não tem variação de temperatura, não tem variação de energia interna. Essa é a ideia. Vamos para a próxima. Questãozinha extremamente interessante. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Em uma transformação termodinâmica sofrida por uma amostra de gás ideal, o volume e a temperatura absoluta variam como indica o gráfico a seguir, enquanto a pressão se mantém igual a 20 newtons por metro quadrado. Professor, pressão é constante. No bar, a pressão é constante. Então, aqui é uma isobárica? Eu tenho certeza que o aluno desavisado foi lá e meteu o cálculo da área do gráfico e errou. Pô, professor, eu fiz e errei, não precisa responder, não precisa comentar aí, não. Eu sei, galera, que acontece isso, porque tu olha um gráfico, tu vê que ele quer o trabalho, tu já pensa, pô, não é uma reta aqui, já calcula a área. Só que o teu gráfico é volume por temperatura, galera. Toma cuidado, então toma cuidado. Primeira coisa que você tem que descobrir é qual que é o trabalho realizado. Bom, o trabalho de uma pressão constante. O trabalho é igual a quantidade de calor é 250 joules e o trabalho é P vezes ΔV, porque a pressão é constante, é 20 newtons por metro quadrado. Legal. Então, a pressão é 20, a variação de volume é quanto, professor? Olha, sai do 5 e vai para o 10, então 10 menos 5. 20 vezes 5, 100 joules. Pô, legal, professor. Maravilha. Você sabe que o ΔU, primeira lei da termodinâmica, ΔU é a quantidade de calor menos o trabalho. ΔU é igual a Q menos 100, o trabalho que tu descobriu. ΔU é igual a 250 menos 100, e o teu ΔU é 150 joules. Tua assertiva é a letra B de bondinho. Vamos para o próximo. A 3 e a 4 eu deixo para vocês. Vamos para a 5. Ó. Um motor só poderá realizar trabalho se receber uma quantidade de energia de outro sistema. No caso, a energia armazenada no combustível é em parte liberada durante a combustão para que o aparelho possa funcionar. Quando o motor funciona, a parte da energia convertida ou transformada na combustão não pode ser utilizada para a realização de trabalho. Isso significa dizer que há vazamento de energia de outra forma. Beleza. O que esse enunciado está dizendo? Qual lei que ele está dizendo? O aluno que está esperto vai falar assim, professor, segunda lei. Segunda lei. Não dá para converter todo o calor em trabalho. Legal. Vamos ver as alternativas. Liberação de calor dentro do motor seria impossível. Mentira. Porque é assim que funciona o motor a combustão. Realização de trabalho pelo motor ser incontrolável. Não, é controlável. Conversão integral de calor em trabalho ser impossível. Verdadeiro. Você não consegue converter integralmente calor em trabalho. Professor, é sempre cobrado assim? Cara, eu vou encher o saco de vocês porque eles cobram assim. Eles cobram a letra da lei. Professor, chega para você e fala, eu posso converter totalmente calor em trabalho. Não, não pode. Você mata uma lei da física. Não pode, senhor? Não, não pode. Maravilha, galera. Então, não tem como converter totalmente calor em trabalho. Anota aí, uma parte da energia sempre vai ser jogada fora e Enem cobra a letra da segunda lei. Cobra a letra? Cobra a letra da segunda lei, então tu tem que saber. Não, jamais, nunca, em hipótese alguma, você consegue converter todo o calor em trabalho. Nem eu querendo muito, não. Não tem como converter integralmente calor em trabalho. Letra C, a tua assertiva.
6. Sendo 27 graus Celsius a temperatura da água do mar na superfície e 2 graus Celsius em águas profundas, qual seria o rendimento teórico de uma máquina térmica que aproveitasse a energia correspondente? Bom, ele está trabalhando com a ideia de máquina de Carnot, que ele não falou, mas ele está te dando as temperaturas, então ele trabalha com a ideia de máquina de Carnot. Então, rendimento é igual a 1 menos T2 sobre T1. Rendimento é igual a 1 menos sempre o T2 sobre o T1. Professor, por que sempre o T2 sobre o T1? Porque sempre a fonte fria sobre a fonte quente. Porque você tem que sempre ter um valor, sempre presta atenção, sempre tem que ter um valor menor que 1, tá? Igual ou menor que 1. Maravilha? Ah, professor, não posso ter 1,5? Não, não pode. É sempre o frio sobre o quente. Maravilha? Maravilha. O rendimento é 1 menos 275 por 300, 1 menos 0,92, é 0,91666, né, alguma coisa assim. Então, o teu rendimento é 0,08, multiplica por 100%, o rendimento vai ser de 8%. 8% do rendimento dessa máquina aí funcionando nessas temperaturas. Tem muito segredo, aplicação direta de fórmula, questãozinha boba aí. Cefet, Paraná. O segundo princípio da termodinâmica pode ser enunciado da seguinte forma: é impossível construir uma máquina térmica operando em ciclos, cujo único efeito seja retirar calor de uma fonte e convertê-lo integralmente em trabalho. Por extensão, esse princípio nos leva a concluir que sempre se pode construir máquinas térmicas cujo rendimento seja 100%, mas nunca pode construir uma máquina térmica com rendimento 100%. A melhor máquina térmica que a gente tem é a máquina de Carnot, e o rendimento dela é uma porcaria, é baixíssimo. Tranquilo, galera? Então, essa é a ideia. A máquina ideal é de Carnot com rendimento baixo, muito menor que 100%. Então, nunca, jamais, impossível rendimento 100%. Qualquer máquina térmica necessita apenas de uma fonte quente. Não, galera, precisa de uma fonte quente, de uma fonte fria, para o calor fluir espontaneamente do quente para o frio, gerando o trabalho. Legal. Professor, pode fluir do frio para o quente? Pode. Mas daí não é espontâneo, daí é forçado. É que força, professor? Força, e aonde que força? Usa na geladeira. Ah, é na geladeira, professor? É. A geladeira você retira calor da fonte fria e joga na fonte quente. Professor, me mostra como. Você retira calor do freezer e joga na grade da geladeira. É, professor? É. Legal, gostei. Maravilha. Calor de trabalho não são grandezas homogêneas, são grandezas homogêneas. Já joga fora. Qualquer máquina térmica retira calor de uma fonte quente e rejeita parte desse calor para uma fonte fria. Verdadeiro. Qualquer máquina térmica retira calor de uma fonte quente e rejeita parte desse calor para uma fonte fria. Verdadeiro. Verdadeiro. Máquina térmica é assim mesmo. Somente com uma fonte fria mantida sempre a 0 graus Celsius seria possível uma certa máquina térmica converter integralmente calor em trabalho. Não. Primeiro lugar, galera, que a gente trabalha aqui com Kelvin, né? A gente trabalha com Kelvin. O enunciado que a galera tenta pôr ali é 0 Kelvin, né? 0 Kelvin, que daí daria 0 em cima, sobre um valor embaixo é 0. A gente não consegue chegar no 0 Kelvin, tá? Professor, daí se for 0 Kelvin, quebraria? Não, não quebra. A lei da termodinâmica não é quebrada, segundo a lei. Lembra disso, só lembra disso. Não precisa ficar se preocupando muito, não. Qualquer coisa que te diga diferente, dizendo que é possível transformar todo o calor em trabalho, é mentira. Não tem como transformar integralmente calor em trabalho. Só lembra disso que está tudo certo. Professor, se ele falar 0 Kelvin, lembra que não tem como transformar totalmente o calor em trabalho. A nota assertiva é a letra D. Qualquer máquina térmica retira o calor de uma fonte quente e rejeita parte desse calor para uma fonte fria. Professor, e a máquina que você falou, que faz o processo contrário, retira o calor da fonte fria e joga na fonte quente. É uma máquina frigorífica, galera, que faz o processo contrário e precisa colocar energia. Ele não produz energia, você tem que colocar energia ali para fazer o processo contrário. Número 8. Essa questão não era para estar aqui, galera. Essa questão é de trocas de calor, mas vamos fazer ela rapidinho aqui só para matar. A refrigeração e o congelamento de alimentos são responsáveis por uma parte significativa do consumo de energia elétrica numa residência típica. Para diminuir as perdas térmicas de uma geladeira, podem ser tomados alguns cuidados operacionais. Distribuir os alimentos nas prateleiras, deixando espaços vazios entre eles para que ocorra a circulação do ar frio para baixo e do quente para cima. É isso mesmo, é perfeito. Espaça os alimentos para poder passar o ar frio pela grade. As geladeiras atuais não são assim mais, galera. São com injeção de ar frio. As antigas, galera, era
aconteceu o processo que descia o ar frio e subia o ar quente. Ele trabalhava com esse processo que é conhecido como... Isso mesmo, convecção. Maravilha, anotei, é convecção. O mais denso sobe o menos denso. O menos denso sobe e o mais denso desce. Barará, convecção. Maravilha, então, essa é a ideia. Número 2. Manter as paredes do congelador com camada bem espessa de gelo para que o aumento da massa de gelo aumente a troca de calor no congelador. Mas não. O gelo, galera, que forma aquela camada de gelo lá, ele é um isolante térmico, ele dificulta a troca de calor. Dificulta a troca de calor e isso não é legal. Por isso que tinha que raspar o freezer, tirar aquela camada de gelo. Então aqui é falsa, só um é verdadeiro até agora. Limpar o radiador, a grade na parte de trás. Ah, senhor, não põe a roupa para secar. Isso mesmo. Periodicamente, para que a gordura e a poeira que nele se depositam não reduzam a transferência de calor para o ambiente. Para uma geladeira tradicional, correta é indicar apenas. Realmente, você tem que limpar a grade de trás para facilitar a troca de calor. Se você deixa a gordura, deixa a pole atrás, ele dificulta as trocas de calor, e você quer que tenha troca de calor com mais facilidade. Por isso que não pode pôr a roupa lá atrás para secar, porque ela faz um isolante térmico e dificulta a troca de calor. Então, a 1 e a 3, verdadeira, a tua assertiva é a letra D de docinho. Vamos para a próxima. Número 9. A eficiência de uma máquina de Carnot opera entre a fonte de temperatura alta T1 e a fonte de temperatura baixa T2, é dada pela expressão N igual a 1 menos 2 por T1. E que T1 e T2 são medidas na escala absoluta ou de Kelvin. Lembra, galera? Tá mexendo com gás, é sempre em Kelvin. Suponha que você dispõe de uma máquina dessas com eficiência N, rendimento igual a 30%. Se você dobrar o valor da temperatura da fonte quente, a eficiência da máquina passará a ser igual a... Olha lá, você sabe que o rendimento é 30%. O rendimento é 1 menos 2 sobre T1. Então, passando o 2 sobre T1 para o outro lado e o 0,3 para cá, você tem que 1 menos 0,3 dando 0,7 igual a T2 por T1. Só que é o seguinte, eu quero dividir por 2 esse esquema todo ali. Então, T2 por T1 vezes 2 é igual a 0,7 vezes 2. Só botei o 2 dividindo todo mundo ali. Então, T2 por T1 vezes 2 é igual a 0,35. E agora, professor? Bota na equação lá, ó. Rendimento é igual a 1 menos 0,35. Agora você está fazendo rendimento se a temperatura 1 for 2 vezes maior. Rendimento é 0,65 vezes 100, que vai dar 65%. A assertiva é letra E de escola. Vamos para o próximo. A última questão, questãozinha do ITA. Professor, nem para fazer, não entendi, tomei porrada e... É assim na federal? Não cai. Não cai, professor? Não, não cai. Não vou mentir para vocês. É, professor? É. Se o teu objetivo é federal e Enem, isso aqui vai cair na federal e Enem, entropia e tal? Não, não vai, galera. Não vou mentir para vocês, não. Não cai. Isso aí é característico de ITA e IME, tá, galera? ITA e IME. Nem nas provas, por exemplo, a SPSEX, eu cheguei a ver isso aí, com questão de entropia, é muito raro. Sargentos, então, também nunca vi cair. Provas como EAR, ESA e assim por diante não são cobrados. Aonde que cai? ITA e IME, galera. Mas vamos dar um comentário sobre essa questão só para matar ela. Então, olha lá. Letra A, pode-se afirmar que o processo JK, então acontece, primeiro a gente tem que entender o gráfico que está ali. O gráfico, a gente tem um gráfico de temperatura por S. Professor, que porcaria é esse S? Esse S, galera, é Joule por Kelvin, então ele é a entropia. Entropia, que é o grau de desordem do sistema. O desordem do sistema é que você tem subgrupos, uma quantidade maior de subgrupos. Isso aí não chega a se preocupar. Então, ó, não sei se o professor Gans chegou a comentar com vocês, mas isso aqui não é muito cobrado mesmo, galera. Então, ó, o processo JK, olha lá, o JK você está vendo que não tem mudança de temperatura, então uma isotérmica. É legal, isotérmica, professor, ali tá isotérmica, então tá certo. Calma. Corresponde a uma compressão. Só que se tu olhar ali, presta atenção, tá vendo que, ó, ele sai do S1 e vai para S2? É, professor, a entropia tá aumentando, não tá? Tá. E se a entropia tá aumentando, se a entropia está aumentando, você está colocando calor no sistema. Aí a entropia aumenta, você coloca calor no sistema. Legal, professor. Só que a temperatura não muda, certo? A temperatura não muda. Se a temperatura não muda, a energia interna também não vai mudar. Então, o teu delta, lembra da primeira lei da termodinâmica? Delta U é igual a Q menos o trabalho. Professor, lembro.
O ΔU aqui é igual a zero. Por que zero? Porque a temperatura não muda. A quantidade de calor que você está colocando menos o trabalho vai ter que dar igual a zero. Então, a quantidade de calor que ele coloca, aumentando a entropia, menos o trabalho. O trabalho não é de compressão, galera, é um trabalho de expansão. Maravilha? Então, aí que está o erro, não é compressão, ele está sofrendo um processo que corresponde a uma expansão, não uma compressão. Se fosse uma compressão, o trabalho ia ser negativo, ele ficava com menos, dando mais. Colocou calor mais, o trabalho não ia dar zero. Maravilha? Não é essa a ideia. O trabalho realizado pela máquina em um ciclo é T2 menos T1 vezes S2 menos S1. Essa seria a área do gráfico. Vai tirar a área do gráfico. T2 menos C1 vezes S2 menos S1. É isso, professor? É, galera. Professor, o gráfico, temperatura por entropia, a área dele é o trabalho? É. Porque se tu olhar ali, ó, temperatura é dada em Kelvin, não é? Professor, é. A entropia não é dada em joules por Kelvin? É. Se eu multiplicar os dois, não vai cortar os Kelvin? Vai. Não vai ficar em joules, que é energia, que é o trabalho? É. Assertiva aqui a letra B, galera. Não é muito se preocupar, a não ser que você vá fazer a prova do ITA e do IME, galera. Daí se preocupe e vai dar uma olhadinha em entropia com calma. Maravilha, galera. Então, essa foi a nossa aula. Era isso que a gente tinha que apresentar para vocês hoje. Espero que tenha sido compreensível, espero que vocês tenham entendido. Espero que tenha ficado o mais claro possível. Uma aula extremamente importante, tem que tomar o máximo de cuidado, escorregando na cadeia aqui durante a aula. Mas mantenha o foco, galera. Forte abraço, mantenha os estudos e até a próxima.